Fala pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de Excel. Para quem não me conhece, meu nome é Rian. No vídeo de hoje eu separei uma atividade prática, uma atividade que a gente enfrenta muitas vezes no nosso dia a dia, seja no trabalho, um projeto pessoal, ou até no processo seletivo, né, que muitas empresas hoje pedem um conhecimento no pacote Office, principalmente no Excel, né? Então a gente vai seguir agora para a apresentação da nossa atividade, beleza? Te vejo lá. Fala galera, um último aviso aqui antes de a gente começar a ver a nossa atividade. É só para explicar que caso você nunca tenha mexido no Excel antes, não se preocupa, porque a gente vai estar fazendo um exercício aqui, como vocês podem ver aí, do zero ao dashboard, mas vai ser tranquilo. Eu vou estar explicando passo a passo, vai ser do nível iniciante até o intermediário. Então, se você nunca mexeu antes, não se preocupe, entendeu? Você não precisa estar sabendo como formatar as células devidamente, ou sobre todos os tipos de funções, porque acho que a gente vai precisar vou estar mostrando. E conforme for a necessidade do aluno, você vai instigando, né, a conhecer mais coisas. Vai chegar uma hora que a prática não vai ser suficiente, aí você pula para a teórica, né? Então vai ser assim que ele vai estar funcionando na nossa atividade. Então, é isso, né? Vamos começar ali o nosso exercício. E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente pode estar fazendo uns vídeos aí um pouco mais, né, teórico, falando sobre funções, formatações de célula e outras coisas, né? Então, beleza? Vamos lá para a atividade. E finalmente estamos aqui, pessoal, do zero ao dashboard, utilizando aqui a ferramenta do Excel. Vamos ver nosso exercício. Construção de um dashboard de vendas interativo. Atividade. Você deverá analisar a planilha fornecida e criar um dashboard interativo no Excel para visualizar os principais indicadores de vendas da empresa. O objetivo é que você consiga apresentar os principais resultados da empresa de maneira clara, visual e moderna. Ok, vamos ver as instruções. Fase 1. Importação de dados. Abra a planilha do Excel, verifique os dados disponíveis, a data, mês, ano, quantidade, preço, entre outros, né? E certificar que está tudo devidamente correto, né? Aqui, pessoal, realmente vai ser a planilha que a gente vai estar utilizando. E aqui, como você pode ver, tem data, produto, forma de pagamento, né? A quantidade, o preço e o total. Ok? Vamos seguir aqui para a fase 2. Análise de indicadores. Receita total, quantidade de venda, receita por forma de pagamento, perdão, receita total por mês, quantidade vendida por mês, receita por produto e distribuição de pagamentos. Não precisa se ater tanto ao texto aqui não, porque eu já fiz meu rascunho e vou estar ensinando para vocês e explicando cada fase que a gente vai estar durante nosso aprendizado, ok? Aqui eu deixei mais uma imagem que vai servir como... Essa daqui já é ilustrativa, né? A gente pode ver aqui que está muito bem claro, né? O que é receita, resultado financeiro, custo, imposto. Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia do que a fase 2 está pedindo, ok? Agora, seguindo para a fase 3, construção do dashboard. Utilize gráficos e formatações adequadas para tornar as informações visíveis e intuitivas, cores, né? Para deixar um visual legal, certificar que está tudo métrico e alinhado. E aqui, mais uma vez, também deixei um dashboard ilustrativo, né? Aqui, como a gente pode ver, é um dashboard relacionado aos 12 meses. Em janeiro ó, tem os processos totais, a taxa de sucesso, receita, ficou muito legal, né? Para a gente ter uma ideia de como funciona. E por fim, a fase 4, interpretações e conclusões. Que a gente vai saber quais meses tiveram maior e menor faturamento, qual é o produto mais vendido, qual é a forma de pagamento mais utilizada e como os dados podem ajudar na tomada de decisões. Isso daqui é muito especial, né, pessoal? Porque no final do vídeo eu vou estar explicando a vocês, né? Talvez você aí da área financeira, que vai saber melhor do que eu como falar sobre isso, mas vocês vão ter os dados visualmente para poder apresentar pessoal sobre como está acontecendo. Porque às vezes os dados podem estar sendo de um ano, de 5 anos, entendeu? Ou de meses, semanas, o que for. Mas você já vai ter o dado ali para você poder falar sobre. E aqui mais uma vez eu deixei uma imagem ilustrativa, né? E aqui a gente pode ver que está bem separado, o que é contas a receber, contas a pagar. Então, o cara que está ali
responsável pela apresentação, né? Para explicar para a equipe, para a reunião, pô, tudo separado, tudo bonito, entendeu? Fica mais fácil, né, de você seguir um, fica mais fácil de você realizar uma reunião, né? Uma palestra, para falar sobre como está se desenvolvendo a empresa ou o produto X de uma empresa. Beleza? E por último, temos o material de apoio. Aqui você pode consultar o seu gabarito, a sua atividade, né? Só segurar o Ctrl e apertar que você já vai ser direcionado. E aqui tem um site recomendado, alguns sites, né? Para elaboração de dashboard. Porque ninguém vai criar um dashboard do nada, né? Pô, muito difícil. E aqui tem uns sites onde vai te dar uma ideia sobre como fazer, né? Mas lá para a etapa 3 e 4 eu vou estar mostrando eles, então não se preocupem, que eu vou estar ensinando o porquê de usar aqui o Pinterest, né, que muitos devem conhecer, para realizar dashboards, beleza? Então vamos passar para nossa atividade agora. Espero que tenham gostado e vamos nessa. E estamos aqui, pessoal. Essa é a nossa planilha. Isso aqui é a nossa base de dados. Como vocês podem ver, tem muita coisa, pessoal. Olha isso. É muito dado. Beleza? Mas vamos por parte, né? Como diria o nosso amigo Jason. Primeiro, pessoal, vamos trocar aqui o zero, porque vocês estão vendo esse vídeo, não tem mais nada de zero. A partir de agora a gente vamos parar só no dashboard. Então vamos colocar aqui base, porque é a nossa base de dados, beleza? Tudo maiúsculo mesmo. Vamos também trocar a cor, só apertar aqui com o botão direito, cor da guia, vamos botar um cinza claro. Beleza. Pessoal, uma dica. Para não ficar dependendo dessa barra de rolagem, teclas de atalho. Ok, pessoal? A gente tem que sempre estar focando em teclas de atalho. E uma delas é Ctrl setinha para baixo. Como vocês podem ver, eu já voei para a última página. Com Ctrl setinha para cima, eu voltei. Beleza? Então, pessoal, como a gente pode ver, está muito apertado aqui, né? Então, segurando o botão esquerdo do mouse, a gente vai juntar da letra A até a letra F. Quando chegar aqui, vamos estar selecionando todos os componentes, né? Todas as células, perdão. E nessa interseção aqui entre A e o B, vocês vão ver que o mouse ele faz uma cruz. E é só apertar duas vezes que pronto, ele vai se autoajustar, ok? Aqui, pessoal, eu vou vir em layout da página e vou tirar essas grades. Eu só vou colocar a grade no nosso trabalho, porque eu acho que fica um pouco mais interessante. Beleza? Então, eu vou vir aqui segurando o botão esquerdo. Vou vir em data até aqui total. Vou dar um Ctrl Shift setinha para baixo. Juntei tudo. Aqui na página inicial vou em fontes. E aqui eu vou em bordas e coloco todas as bordas. Perfeito? Ok. Agora, pessoal, vocês devem estar em dúvida sobre a data. Como vocês podem ver aqui, está 43.101, 43.102, 43.103, 43.104. Que porcaria é essa? Então, pessoal, muitas vezes vocês podem se deparar com isso, ainda mais se vocês estiverem num processo seletivo, né? Fazendo algum desafio, alguma coisa assim. Pode acontecer, né? E por que isso pode acontecer? Às vezes é uma pegadinha que eles estão colocando para o candidato. Então aqui eu vou explicar de uma maneira bem simples, colocando aqui o número 1 e aqui embaixo a minha data de aniversário, 13 de 5 de 2003. Pessoal, o que o número 1 e a minha data de aniversário tem a ver? Presta bem atenção. Aqui na página inicial, se a gente reparar aqui em números, a gente está em geral. Se eu vir em geral, você vê que ele não tem um formato específico. Mas se eu vir aqui em data abreviada, a gente vai vir em 0101 de 1900. E pronto. Então, ele coloca o número 1 como a data 1 do 1 de 1900. Do mesmo jeito que 13 de 5 de 2003 é o equivalente a 37.754 no Excel. Ok, pessoal? Então a gente já pode apagar isso daqui, que a gente vê que aqui não tem mistério. Tanto que se você clicar em um aqui e olhar, você vê que é 1 de 1 de 2018, pessoal. Então, beleza. A gente vai vir aqui no A2. Vamos apertar em Ctrl, Shift, setinha para baixo. Agora vamos no geral.
e vamos colocar aqui em data abreviada, perfeito? Aqui eu acho que a gente pode dar até uma esticada melhor. Aliás, deixa eu diminuir. Outra coisa que pode acontecer é essas hashtags. O que significa isso, pessoal? Quando a gente está colocando algum tipo de número, alguma data, seja qual for, e não tiver espaço, ele vai ficar com hashtag diferente de letras. Você pode diminuir e vai continuar igual, né? Só vai tampar. Porém, pessoal, para resolver isso, simplesmente você precisa dar mais espaço. Então pronto, deu um pouquinho mais de espaço, acabou o caô, beleza? Então vou só dar uma esticada aqui para ficar uma coisa mais visivelmente bonita, né? Beleza? E vou juntar tudo isso aqui em Ctrl Shift S. E aqui, particularmente, é uma coisa que eu gosto, né? Vou centralizar tudo e botar tudo para a esquerda. Eu prefiro assim, pessoal. Vai de cada um. Aqui também, para facilitar, em preço em total, a gente pode mudar nessa aba aqui de número, né? Está no geral. Então a gente pode vir aqui selecionar os dois, apertar Ctrl Shift setinha para baixo e mudar. E a gente vai mudar exatamente para moeda. Como vocês podem ver, ficou uma coisa bem mais agradável, né, cara? Agora dá para entender bem melhor a quantidade, o preço e o valor total, né? Teve quatro quantidades aqui, que foi pagando o produto A em boleto bancário de R$ 97,50, deu 390. Agora, pessoal, uma dúvida. Caso, se fosse o caso de essa tabela estar limpa, vamos limpar o conteúdo dela. Uma forma fácil aqui de resolver isso é colocando o igual. O igual, ele insere uma função, entendeu? Então ele começa com uma função. E aqui a gente não precisa nem fazer algo tão elaborado. Aqui a gente pode colocar simplesmente a quantidade vezes o preço. Então a gente vai colocar o D2, como vocês podem ver já marca aqui. Vamos colocar o asterístico, né? O asterístico, pessoal, no informática geral, né, nas ferramentas de programação, onde quer que for, quase universalmente asterístico significa multiplicação. Não vou dizer que para todo caso, talvez tenha algum tipo aí, alguma ferramenta que não use. E aí vocês vão vir aqui me criticar, mas pô, para quase tudo é o asterístico, beleza? Então a gente colocou o D2 e a gente vai colocar agora o E2. Agora dando um Enter, fez o valor. E agora você deve estar me perguntando, ah meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em tudo a mesma coisa? Não, pessoal. Agora, pessoal, para preencher todo o resto, você não vai preencher um de cada vez, né? Seria loucura. Então, o que a gente vai fazer? Vou dar até um zoom aqui, ó. Você pode apertar Ctrl e gerar o scroll do mouse, que é essa bolinha de rolagem no meio do mouse. E é só você vir aqui nesse quadradinho, ó, nessa pontinha. Tá vendo que faz um quadradinho? E quando virar essa cruz, você clica duas vezes e pronto. Agora já está tudo certo. Entendeu, pessoal? E assim facilmente a gente conseguiu colocar tudo de volta. Beleza? Então agora a gente vai ajeitar o nosso cabeçalho. O que é o nosso cabeçalho, pessoal? É toda essa linha 1 aqui, ó, de data, produto, forma de pagamento, quantidade, preço, total. Vamos colocar uma cor nela aqui para poder diferenciar da nossa base de dados, ok? E antes que a gente finalize a etapa 1, falta mudar uma coisa. O que é? A gente precisa acrescentar um mês e um ano, né, pessoal? Porque se reparar aqui, tá faltando um mês e um ano. E na etapa 1, ele nos pede, né? Tá na hora de fazer a análise do dashboard, a gente ter, né, o indicador de mês e de ano. Então, para isso, a gente vai clicar aqui na coluna da B. A gente pode apertar Ctrl Shift mais, entendeu? Que é uma tecla de atalho. Ou você pode vir aqui e clicar em inserir, né? Com o botão direito. Mas assim é mais rápido, né? Vamos se acostumar a depender menos do mouse. Então aqui a gente vai colocar mês, aqui a gente vai colocar ano. E aqui, pessoal, como é que a gente resolve, né? Como que a gente vai colocar todos os meses? De forma bem simples. A gente vai colocar, vou até escrever aqui para vocês poderem ver melhor. Então a gente vai colocar aqui o igual. O igual significa que você vai estar colocando uma função na célula. Então a gente vai colocar o texto, beleza? Apertando Tab, ele já autocompleta para vocês.
Vamos colocar o valor, que vai ser A2. Vamos colocar o ponto e vírgula. Vamos abrir aspas. E vamos colocar MMM, que isso daqui significa o mês abreviado. MMM, que vai ser cada letra. Então vai ser JAN, que seria a Jan, ok? Então quando a gente apertar aqui, vai dar Jan. A mesma coisa para o ano. A gente vai colocar aqui. Vocês podem fazer aqui também, beleza, pessoal? Aqui é só para vocês verem melhor. E não tampar o outro aqui, ok? Então vamos colocar texto. Vamos abrir parênteses. Vamos botar o valor A2, ponto e vírgula, abre aspas, A, fecha aspas e Enter 2018. Aqui, pessoal, do mesmo jeito, a gente vai vir aqui na pontinha e vai dar um duplo clique. E pronto, já vai incrementar todas, ok? Agora aqui em janeiro, pessoal, como vocês podem ver, está em minúsculo e todo o resto está em maiúsculo. Como que a gente pode fazer para mudar isso? A gente vai utilizar uma coisa chamada funções alinhadas, que nada mais é do que uma função dentro da outra. Então a gente vai clicar aqui em janeiro, e aqui a gente está vendo já a tabela da função. Então a gente vai apenas acrescentar aqui parênteses no início e no final. Colocou os parênteses, a gente volta aqui para o igual e vamos colocar a fórmula maiúscula, a função maiúscula, ok? Ok? Depois dá um Enter e pronto, janeiro. Perfeito? Deu 2 cliques e tudo certo. Aqui eu vou até mudar de cor, só para mostrar que foi que a gente criou, né? Para que vocês não se confundam, né? E perfeito. E aqui tá tudo lindo, pessoal. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos para a etapa 2. A etapa 2 vai começar a incrementar tudo isso para conseguir colocar no dashboard, né? Então a gente vai começar a formatar como tabela. Agora, pessoal, se atentem a uma coisa, não adicionem todos os números de A até H, porque aqui você vai estar colocando da linha 1 até a linha 9.860 e por assim em diante, porque a letra A ela não acaba aqui, a coluna A não vai acabar aqui, ela vai acabar no infinito praticamente, né? Podemos dizer assim. Então, vamos começar aqui da data. Então vai ser a partir da linha 1 que a gente vai vir. Vamos colocar da linha 1 até o H1. Vamos dar um Ctrl Shift, setinha para baixo. E agora sim vamos vir aqui na página inicial e vamos em estilo. Chegando em estilo, vamos formatar como tabela. Aqui tem vários tipos, né? Tem clara, média e escura. Vamos botar uma clara aqui, por exemplo. Aqui verifica de deixar marcado de minha tabela tem cabeçalho. A gente colocou cabeçalho, então não precisa. E se você olhar, reparar bem, a gente vai ter um pontilhadozinho aqui marcando, delimitando, né, a nossa base de dados, né, que vai ser transformada como tabela. Então vamos lá. E cá está. Aqui também, pessoal, vocês podem ver que ela muda, né? Muda de acordo com o que você achar melhor, né? Tem o escuro, a gente tem o claro, tem o médio, entendeu? Vai de cada um. Aqui, que interessante. Mas eu não vou usar nenhuma, pessoal. Então eu vou aqui no formatar como tabela, vou colocar um novo estilo de tabela e vou botar o meu nome mesmo, Rian, pode ser Rian. E aqui eu vou na personalizada Rian. E o que a gente faz quando a gente personaliza como tabela? Nada mais do que colocar aqui filtros, né? E aqui a gente pode ver, nesse seletor aqui de filtros, que a nossa base de dados corresponde aos anos de 2018 a 2020, então são 3 anos. Se a gente quiser filtrar aqui, ó, por exemplo, deixar apenas 2020, vai puxar só os dados de 2020, né? A mesma coisa aqui para os produtos. Vamos colocar aqui, por exemplo, só o produto A. Olha que interessante, pessoal. Só fica o produto A, entenderam? Mas vamos selecionar tudo e vamos para a parte mais interessante. Meninos e meninas, é aqui que a brincadeira começa.
A gente vai vir aqui em design da tabela, primeiramente, e vamos botar o nome da nossa tabela. Não esqueçam, pessoal, vamos colocar aqui de base 1, ok? Com o nome pronto, a gente vai vir em inserir, tabela dinâmica e da tabela barra intervalo, né? Vamos criar. Aqui ele vai pegar a nossa base de dados, né? Como vocês podem ver o pontilhado aqui, e vai criar uma nova planilha a partir da nossa base de dados. Então vamos lá. Como vocês podem ver, criou aqui a planilha 1. A gente pode estar trocando o nome aqui para análise. Perfeito? Então vamos trocar aqui a cor da guia. Pode ser esse laranja. E, gente, olha que sensacional. Aqui a gente deixa até aumentar um pouco. Aqui a gente tem esse campus da tabela dinâmica. E veja que incrível. A gente pode pegar um mês aqui e jogar nesse quadrante aqui de linhas. E a gente vê que vai ter um rótulo de linha de janeiro até dezembro. E aqui a gente pode pegar o total de vendas e colocar em valores. E olha isso, pessoal. Aqui vai estar listado todos os valores de janeiro até dezembro, fora o valor geral, né? O total. Então, pessoal, todos os valores dos anos de 2018, 2019, 2020, então o janeiro desses 3 anos até o dezembro, estão aqui. Isso é incrível, né, pessoal? A gente conseguiu. Isso daqui, para mim, é sensacional. Então, a gente vai estar agora realizando o que a etapa 2 pede, né? Que é incrementar cada uma, né? Que é o que a gente vai estar utilizando. Vamos em inserir tabela dinâmica. Vamos colocar aqui a nossa base 1, para ele pegar aqui como modelo, beleza? Aqui a gente vai vir em mês e quantidade, ok? Então aqui a gente tem o rótulo de linha de janeiro a dezembro e a quantidade vendida nesses 3 anos dos produtos. Perfeito? Espero que vocês estejam conseguindo pegar bem aqui o que eu estou querendo passar, pessoal. Outra coisa é que a gente tem que vir aqui na tabela dinâmica e mudar os nomes, pessoal. A análise da tabela dinâmica, presta bem atenção. Vamos aqui na tabela dinâmica e vamos mudar o nome. Aqui, vamos colocar de gráfico 1. Do mesmo jeito que aqui vai se chamar de gráfico 2. Vamos criar a próxima. Então vamos aqui inserir. Vamos pegar aqui o contexto da base 1. E na etapa 2, pessoal, eles pedem para a gente também ter para fazer a análise do produto pelo total. Então aqui a gente tem o produto A, B, C e D e o total de venda deles, ok? Do mesmo jeito, vai ser aqui para a nossa última tabela de intervalo, né? Então vamos colocar aqui base 1, beleza? E vamos colocar aqui forma de pagamento e o total. E é isso, pessoal. Agora, só por dúvidas, né? Ai, fechei, e agora o que eu faço, meu Deus? Às vezes a gente fecha alguma coisa e não sabe, não tem o costume de estar mexendo. Pessoal, só vem aqui, ó. A análise da tabela dinâmica, caso você tenha mudado de página, vamos fazer que estamos aqui, ó, em página inicial. Você vai em análise da tabela dinâmica e vai apertar em lista de campos de dados, ok? E pronto, já está aqui de volta. E se você fechar, ó, mesmo você clicando, ela não volta. Mas apertou aqui, está de volta. Então, sem preocupações. Lembrando também, pessoal, seja no Excel, qualquer ferramenta, quando você tiver seu tempo livre aí para estudar e não estiver fazendo um trabalho assim certo, aproveitem para explorar todas as ferramentas, saber o que faz, né, pessoal? Entender. E caso dê algum problema, tenta restaurar de fábrica ou desinstala e instala. Mas o importante é saber para que serve cada coisa, saber tirar cada coisa e colocar de volta no seu devido lugar, ok? Então vamos lá. Vamos trocar aqui o nome dessas tabelas. Aqui vai se chamar de gráfico 3 e aqui vai se chamar de gráfico 4. Agora, o que tem de tão interessante aqui, pessoal?
E eu respondo vocês. O que tem mais de interessante aqui, pessoal, é que a gente pode clicar aqui no nosso gráfico 1, na análise de tabela dinâmica, e vir aqui em inserir segmentos de dados. Vindo aqui, a gente vai clicar em ano e produto. Por que ano e produto? Porque a gente vai querer verificar no nosso dashboard os 3 anos, né? 2018, 2019, 2020. Assim como também os produtos, né? Do A ao D. Então, a gente coloca e vai acrescentar esses dois. Aqui, pessoal, eu vou diminuir um pouco o tamanho para ficar um pouco melhor de entender. Aqui bem bonitinho. E olha que interessante, pessoal. Se eu mudar para 2018, você vê que os valores mudam. 2019 muda, 2020 muda. Agora, se eu quiser 2018 e o produto A, aqui a gente tem só o produto A durante os 12 meses de 2018. Impressionante, né, pessoal? Agora vamos fazer uma forma com que todos esses mudam, porque só está mudando esse primeiro gráfico. E é bem simples. A gente vai clicar aqui na nossa segmentação, né? Botão direito e vamos fazer conexões de relatório. E aqui, pessoal, a gente vai selecionar todos. E agora sim, a gente consegue mudar todas as tabelas, beleza? Aqui vamos fazer a mesma coisa, mas vamos ter atenção com o gráfico 3, pessoal. Porque como a gente está falando dos 4 produtos, não tem por que a gente colocar no gráfico 3, né? Porque aqui está o valor dos 4 produtos. Então, não tem cabimento, ok? Então, a gente só vai mexer nos 4. E pronto. Então, agora, se eu quiser 2018, produto A, você vê que todos mudam. Então, vamos colocar aqui 2019, produto B. Aqui, ó. A gente pode ver que mudou o boleto bancário do cartão de crédito, né? O rótulo de linha aqui de meses e quantidade, e o rótulo de linha de meses e a soma do valor total. Muito interessante, né, pessoal? Aqui, ó, só para finalizar a aula por enquanto, porque já estamos chegando aqui no final dessa primeira aula, a gente pode criar uma nova planilha, pode ser planilha 3 mesmo. E olha que interessante. A gente pode dar um Ctrl C, Ctrl V, puxar para cá, Ctrl C, Ctrl V, puxar para cá. E aqui, pessoal, a gente pode puxar todos esses daqui, inserir gráfico, dar um Ctrl C, um Ctrl V. Aqui a gente pode fechar. Vamos pegar esse gráfico, vamos inserir um outro tipo de gráfico. Pode ser esse daqui. Esse daqui tá bonito. Vamos dar um Ctrl C. Aqui embaixo um Ctrl V. Aqui a gente apaga. Vamos pegar o rótulo de linha e vamos fazer e inserir uma coluna vertical agora. Ctrl C, Ctrl V, fechar ela e por último o boleto bancário, né? Vamos fazer igual tá pedindo em círculo de pizza, né? Vamos fazer assim, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, pessoal, tá o que eu estava querendo mostrar para vocês. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Tirar o zoom, deixa eu vir aqui em exibir, tirar a linha de fórmula, tirar tudo. Só para ficar a navegação um pouco melhor. Aqui, pessoal, conforme a gente vai clicando, vocês podem ver que vai mudando. Tá vendo? Ó, produto D, 2019. 2020, produto A. E tá aqui, pessoal. Esse é o nosso dashboard interativo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido de fácil entendimento. E até a próxima! Calma, calma, calma. Só tô brincando, tá? Isso daí não é o nosso dashboard. Não precisam me matar e nem me xingar. Isso daí foi só porque eu vi que eu estava passando das meia hora de vídeo. Então eu decidi separar esse vídeo em 2 ou 3 partes, né?
provavelmente 3. Vamos ver como é que vai ser, né, na hora da criação do dashboard. Aqui, nesse primeiro vídeo, a gente fez as duas primeiras etapas, né? A primeira etapa, a gente verificamos os dados, né? Ajeitamos o cabeçalho, adicionamos um mês e um ano. E na etapa 2 a gente formatou como tabela, né? Colocamos aí os segmentos corretos, né? E agora só falta a gente começar a incrementar a montagem do nosso dashboard, né? Que vai precisar de algumas outras coisas ainda, alguns outros detalhes, mas isso fica para o próximo vídeo, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um entendimento bom. Tentei falar um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo, porque já estava ficando enorme. E te vejo no próximo vídeo. Valeu? Até mais.